nós vamos falar sobre filosofia. Na verdade, eu vou propor a vocês uma reflexão filosófica sobre o tempo. Porque nós falamos do tempo como se fosse uma coisa fácil, de ser entendida. E vocês vão perceber que, primeiro, não existe só um tempo. Não existe só uma forma de pensar o tempo. O tempo pode ser pensado como meramente uma forma de medir o desgaste da matéria. Basicamente, essa é a noção, diríamos, física do tempo. Existe o tempo do calendário, existe o tempo psíquico, o tempo mental. Vocês já perceberam, que quando você está muito integrado a algo, parece que o tempo é modificado. Você passa a perceber que demora mais tempo para passar os minutos, os segundos, Algo que deveria passar rapidamente parece ser uma eternidade. Isso tudo ocorre porque existe o tempo mental, aquilo que nós pensamos, como temporalidade. Por isso, analisar o tempo, primeiro, não é uma coisa fácil. Mas, na verdade, hoje, eu vou me ater mais a um aspecto do tempo, que é o aspecto propriamente psicológico, o aspecto mental, psíquico. Porque este é o que mais me interessa, pelo menos dentro desse quadro, de estudo, a ideia da temporalidade mental, a temporalidade psíquica. Primeiro, para iniciarmos, é importante termos em mente que o tempo mental, ele normalmente não é tão claro, tão lógico, logo no início da nossa vida. A criança, ela não tem uma noção temporal, uma noção de tempo e espaço tão apurada como o adulto. Ela vai lentamente ganhando, essa estrutura, ou vai estruturando, aquilo que pode ser pensado como temporalidade lógica. E aí, então, ela vai, pouco a pouco, ganhando eixos de sentido, como passado, presente, futuro. E é a partir desses eixos de sentido que a temporalidade humana se estrutura. É a partir, dessas noções que nós recebemos também do meio, do externo, que nós vamos lentamente organizando a nossa temporalidade. Mas a questão do tempo, ela está ligada até mesmo à questão dos chamados distúrbios mentais. Uma pessoa, com uma afetação qualquer, com uma neurose, uma pessoa que está afetada ao ponto de se tornar psicótica, ela tem também modificações drásticas, radicais na noção de tempo. A temporalidade dela se modifica radicalmente. Nesse sentido, é como se um instante se transformasse numa eternidade. E a pessoa psicótica, a pessoa neurótica, talvez nem saiba em que tempo está agindo. No caso da psicose, a coisa pode ser tão delirante que a pessoa pode pensar ter retroagido para a Idade Média, ou pode ser alguém projetado num futuro qualquer. Ou seja, vejam que o tempo aí é algo profundamente modificado subjetivamente. É por isso que quero que vocês entendam que o nosso tempo é um tempo basicamente ligado à nossa história. Aí nós temos que fazer uma associação entre tempo e história. Por que nós temos essa marcação temporal? Por que nós criamos um roteiro pessoal? Primeiro, porque somos seres historicizados.
e seres com uma história. E é só a partir desta história que podemos organizar nosso cronograma pessoal, nosso cronograma de tempo interno. Mas o que quero que vocês entendam bem é que, no sentido psicológico, no sentido mental, psíquico, o que mais importa é a intensidade do vivido. Tanto para o bem como para o mal, o que verdadeiramente importa é a intensidade do vivido. E é por isso até que escolhi esse tema. Eu quero que você entenda que o tempo que lhe é pertinente é um tempo que deve ser usufruído, deve ser vivido com você centrado. Você sabendo que de fato está vivendo o seu tempo. Não estar dissociado, não estar projetado na temporalidade de outras pessoas. Eu ouço muito isso no consultório, né? Pessoas me dizendo, olha, professor, eu nem lembro muito bem da minha infância. Parece que eu não existia. Eu nem me lembro muito bem da minha juventude. Só vinha a existir quando já era adulto, depois dos 30, 40 anos. Então isso mostra bem que o tempo tem a ver com a percepção do valor das coisas. Muitas vezes nós não valorizamos o tempo quando nós acreditamos que não há verdadeiramente tempo e sim só eternidade. Isso é muito típico, né, do adolescente, do jovem, que num sentido de onipotência, como a psicanálise chama, né, o indivíduo acredita que é eterno. Ele não acredita, né, que um dia deixará de existir. Ele não pensa reflexivamente sobre a morte. Por quê? Porque ele está no começo da vida, está com plena vitalidade. Mas com o passar do tempo, o indivíduo vai lentamente percebendo os limites da existência. E é a partir dessa percepção de limites que o ser humano costuma ficar mais atento, ficar mais ligado naquilo que nós chamamos de temporalidade. Então não esqueça que o tempo, o seu tempo pessoal, está muito ligado à intensidade, aonde você está quando vive o tempo. Você precisa se centrar. Eu chamo isso de psicocentralização. Você precisa estar centrado em si mesmo e entender que as coisas não se repetem eternamente. Por isso, viva cada momento, viva cada instante como se fosse o último. Eu gosto muito de um escrito do Freud, um escrito curto, né, chamado Sobre a Transitoriedade. Ele vai falar aí do transitório, daquilo que é mutável, daquilo que acaba. E ele, nesse texto, ele está em férias junto com outras duas pessoas, entre essas pessoas um poeta, né, muito inteligente, que passa a dialogar com o Freud diante da beleza de um quadro, né, específico, passa a contra-argumentar sobre a questão da beleza. O Freud fala, né, sobre a beleza daquelas flores, a beleza, né, da primavera, do desabrochar, né, da vegetação. E aí o Freud, ele diz pro poeta, né, que aquilo é algo para se usufruir, é algo muito importante para se valorizar. E o poeta diz a ele que não queria se vincular àquela beleza por ser efêmera, por ser passageira. Ele mais ou menos contra-argumentou dizendo: o que me adianta ficar atento a essa beleza se logo vem o inverno e ela desaparece, ela some. Por isso, eu prefiro não me alegrar com aquilo que parece ser belo, porque mesmo o belo é efêmero, é transitório. A resposta do Freud é maravilhosa, né? É
É um dos textos reflexivos mais bonitos. Ele diz para o poeta: mas é exatamente por isso ser raro no tempo, por isso ser escasso, a escassez no tempo, faz com que algo tenha que ser mais valorizado. Ao contrário de você tirar o valor, o que você deve fazer é viver mais intensamente aquilo que talvez não se repita. E mesmo que se repita, vai se repetir de uma outra maneira, de uma outra forma. Então vejam, né, que a mensagem desse texto do Freud é uma mensagem filosófica maravilhosa. Isso quer dizer que você deve estar integrado ao instante. Você deve buscar viver intensamente tudo aquilo que você pode no seu tempo. Não pular fase, não querer, na verdade, antecipar ou ficar preso ao passado. Viva só aquilo que de fato existe. Viva intensamente tudo aquilo que pode ser vivido no hoje. Porque, na verdade, o ontem não mais existe. E o futuro é apenas uma ilusão, porque ainda não existe. O que existe efetivamente é o hoje, é o agora. É aquilo que pode ser vivido em ato. E eu preparei esse vídeo para fazer com que você entenda o que é viver em ato. Viver intensamente tudo aquilo que você puder. Fazer com que as coisas da vida, as coisas que estão no tempo, se tornem experiências positivas em sua mente. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que já que nós não somos eternos, que sejamos ao menos intensos. A intensidade é a coisa mais importante. Veja que quando eu falo para você viver intensamente, eu não estou querendo dizer que você deve ser um maluco, deve viver tudo aquilo que lhe vem à mente. Não é nada disso. Apenas estou querendo que você entenda que a sua história está pautada exatamente no seu tempo psicológico. Fique aonde você quer ficar. Usufrua da vida o quanto antes, porque você não sabe por quanto tempo ela se estenderá. Não há o controle disso. Nós chamamos na filosofia isso de contingência. Os fatores contingenciais são aqueles fatores imponderáveis, incontroláveis. Por isso, se você não pode viver controlando, dominando a existência, a vida, a melhor coisa é viver intensamente aquilo que você pode viver. Se você estiver trabalhando, integre-se totalmente no seu trabalho. Se você estiver passeando, não leve o seu trabalho junto. Não leve o seu trabalho para a cama na hora de dormir. Não. Entenda que cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa deve ser vivida intensamente no tempo certo. Se você não viver isso no tempo certo, você vai se tornar ansioso. O que é o ansioso? O ansioso é aquele que antecipa tudo a partir das suas fantasias mentais. Ele sofre mais por causa das fantasias do que por causa das coisas reais. Esse indivíduo ansioso, ele se perdeu na sua temporalidade. Ele não está vivendo o tempo como deveria viver. Ao invés de estar em ato, fazendo, produzindo, criando coisas novas, infelizmente ele está projetado num futuro que não é nem futuro, é meramente fantasia. Ou está preso, acorrentado a um passado que não pode ser mudado, não pode ser transformado. Por isso, esse programa ele foi feito para que você consiga se livrar de tempos mortos, daquilo que não deve mais te servir. Eu quero que você deixe as horas mortas e comece a viver o momento, o instante, o agora. Por quê? Porque esse é o segredo, né,
da existência. Viver o agora. Num outro vídeo eu vou falar sobre a lei do eterno retorno, do filósofo Nietzsche, que vai complementar esse vídeo. Vai falar bastante sobre a questão, né, do agora, do instante. Então, vou encerrar por aqui, né, esse tema e no próximo vídeo continuo a falar sobre a lei do eterno retorno. Dá um like aí no vídeo, curta, divulgue para outras pessoas, compartilhe, porque isso vai me ajudar a continuar o canal, vai me ajudar a continuar a debater com vocês esses temas tão importantes. Até lá!